Olá a todos. Hoje, dia 13 de dezembro de 2022, estamos encerrando nosso ano com mais um fórum de discussões do ciclo gravídico puerperal e neonatal. E hoje nosso convidado é professor Dr. Henry Corbes, que trouxe um tema de extrema importância para a nossa atuação: manejo da hipertensão na gestação na atenção primária. O professor Henry, ele é professor da disciplina de obstetrícia da PUC São Paulo, diretor científico da SOGESP Sorocaba, Vale do Ribeira, é membro fundador da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez, mestre pelo Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina Unifesp e doutor pelo Departamento de Medicina de Obstetrícia da Harvard Medical School. Muito obrigada por sua disponibilidade, por nos possibilitar discutir e aprender sobre um tema de extrema importância. É uma satisfação tê-lo conosco neste fórum e que a sua presença esteja cada vez conosco em 2023. Passo a palavra, que tenhamos um excelente encontro. Obrigado, Adriana, obrigado a todos presentes. Para mim é um grande prazer, é uma honra, na verdade, poder falar aí com todas as pessoas que eu sei que vão poder modificar nos seus locais, nas suas regiões, enfim, trazendo aí soluções, estratégias para a redução desses desfechos adversos, morte materna, perinatal, a hipertensão como um todo, né? Esse assunto é extremamente importante, eu adoro falar sobre ele, é um assunto que eu fiz o meu mestrado, doutorado, e milito hoje na vida, no alto risco, em obstetrícia, enfim, e com foco em hipertensão, né? Realmente acredito que está nas nossas mãos aí virar essa chavinha e reverter completamente esse quadro de morte materna no nosso país. E eu vou aí na aula de hoje tentar explicar esse meu ponto de vista, porque que está nas nossas mãos realmente. Adriana, estou espelhando a tela, só me dá um ok se estiver tudo bem. Está. Legal, vamos em frente então. Então, eu vou falar hoje muitas das coisas que eu vou citar, enfim, elas são tiradas dos documentos do Brasil, né, das sociedades FEBRAS, SOGESP, que são, por sua vez, documentos aí feitos geralmente pela Rede Brasileira, né, que é um órgão desde 2020 que vem trabalhando aí incessantemente para trazer literatura científica para o nosso país de alta qualidade, né, de acordo com os guidelines internacionais e adaptado para a nossa realidade, né? Eu sou um dos membros aí fundadores junto com todos esses outros colegas aí parceiros do Brasil inteiro, né? Bom, falar de hipertensão na gravidez, a gente está falando de mortalidade, né? No nosso país, a maior causa de morte, sem dúvida alguma, são as síndromes hipertensivas, com foco em pré-eclâmpsia, mas todas as outras também. E a gente está, como todo mundo sabe, em níveis alarmantes de razão de morte materna, né? Algo que nós precisamos realmente virar a chavinha, né? Dentre os casos, né, de morte materna, as causas diretas de morte materna, a gente tem as síndromes hipertensivas liderando, junto depois seguido aí pelas síndromes hemorrágicas, depois síndromes infecciosas, né? Essas três síndromes juntas são chamadas de tríade maldita da obstetrícia, né? Elas que levam os nossos pacientes. Porém, o mais importante de tudo é que cada 10 mulheres que morrem, 9 não eram para ter morrido, né? Então, são quase todas mortes evitáveis. E é isso que a gente vai falar, e como virar essa chave. Nós temos que reverter isso e rapidamente, tá? Tem que evitar essas mortes que as pacientes não precisariam morrer, pelo amor de Deus. É algo que ocorreu que a gente poderia ter evitado. Bom, quando a gente fala de hipertensão na gravidez, né, a gente vai falar agora com enfoque aí na atenção primária, mas eu vou eventualmente passear um pouco pela atenção terciária também, porque não tem como tirar completamente esses dois cenários, mas o nosso foco vai ser na atenção primária. A gente começa essa aula classificando, né? A hipertensão arterial na gravidez, ela tem que ser classificada em 4 grandes grupos, um dos 4 grandes grupos. A gente tem a hipertensão gestacional, que é aquela paciente que nunca teve pressão alta, e passando 20 semanas, essa paciente se torna hipertensa. Consideramos hipertensão a níveis pressóricos acima de 140 ou 90, né? Esse ou é muito importante, pessoal. Antigamente era E, né? 14 por 9, né? Não, é 14 ou 9, né? Um dos dois. Em duas medidas que você mediu e ela tá assim, acabou, ela tá hipertensa.
Se for acima de 20 semanas, hipertensão gestacional. Se essa paciente, além dessa hipertensão gestacional, ela tem algum critério que me permita chamá-la de pré-eclâmpsia, ela vira então uma pré-eclâmptica. A pré-eclâmpsia tem 7 critérios hoje em dia. Antigamente era só um, que era proteinúria, né? Muito antigamente tinham 2, edema e proteinúria. E hoje em dia tem 7. O edema não é mais e agora tem 7. Então a gente vai falar sobre isso mais à frente. A paciente pode também estar hipertensa na gravidez por ser uma hipertensão crônica. E aí, para definir essa hipertensão crônica, ela tem que trazer a história da doença antes, ou até 20 semanas de gravidez, ela fez 14 ou 9. Isso não é da gravidez, isso é prévio. É importante dar essa notícia para a paciente, tá? Uma vez que na gravidez a gente vai cuidar dela, mas na hora que passar a gravidez, a pressão dela vai voltar a ficar alta, ela é prévia, né? Hipertensão arterial crônica. E a outra é a paciente que já tem essa hipertensão crônica e após 20 semanas de gravidez, ela tem um aumento da pressão e piora nos critérios que a gente vai falar mais à frente, que são os critérios de lesão de órgãos que a pré-eclâmpsia dá. Essa paciente é chamada, então, de hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta, tá? Então, esses são os 4 grandes grupos aí das pacientes que nós vamos cuidar, tá? Bom, também só ressaltando, né, que essas são as nomenclaturas usadas desde o ano de 2000, né? Fazem 22 anos. Então, ainda nos dias de hoje, a gente vê terminologias como DEG e outros toxemias, coisas que a gente precisa realmente desprender, porque eram classificações antigas. E uma vez adotadas classificações novas, a gente precisa realmente sair de classificações antigas que levavam em consideração outros elementos, classificava diferente, condutas diferentes. Hoje em dia, não. A gente chama de pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional e os outros 2 grupos, tá bom? Bom, a pré-eclâmpsia, ela apresenta, pessoal, um impacto mundial muito grande, no nosso país maior ainda, né? Uma vez que nós somos um país em desenvolvimento, e a maioria dos casos do mundo acontecem em países em desenvolvimento, e a pré-eclâmpsia, dentro do cenário das síndromes hipertensivas, a pré-eclâmpsia é a maior responsável aí pelos óbitos e pelas sequelas e pelas complicações maternas e fetais, tá bom? E neonatais. Então, aí só alguns números aí para a gente ver o grande problema, todo mundo acredito aí que saiba, né, dessa grande importância da pré-eclâmpsia, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Não podemos esquecer que a pré-eclâmpsia é a maior causadora de prematuridade eletiva, né? O que é isso? É aquela mulher que poderia ter um parto lá na frente e nós vamos fazer o parto prematuro. Por quê? Porque ela teve uma situação que está ameaçando a vida dela, como a pré-eclâmpsia. Então, a pré-eclâmpsia é a maior causadora de prematuridade eletiva, e esses bebês estão enchendo e lotando as UTIs neonatais por aí. Isso também é um grande problema do ponto de vista até financeiro para o nosso país, né? Bom, esse é um quadro bem aí resumido que aborda tudo sobre pré-eclâmpsia, né? Eu apresento ele aqui apenas para direcionar como é que vai ser a nossa aula hoje, né? Eu chamo esse quadro de regra dos 4 P's, né? Então a gente tem lá o primeiro P de prevenção adequada, pré-natal atento, são os 2 principais pilares que a gente pode virar a nossa chavinha aí para reduzir morte materna e perinatal. Depois um parto oportuno e puerpério seguro. O parto oportuno já no terciário, né? Eles que vão cuidar disso e determinar o momento ideal para parto, geralmente nunca passando de 37 semanas. E depois puerpério seguro, que tem um pouco do terciário, mas ela vem rapidamente para a rede e deveria vir rapidamente, né? Pelo menos 7 dias depois. A gente vê um grande atraso, em alguns casos, elas vindo em 30 dias, 40 dias, perdemos todo o time, né? Então, temos que brigar para elas virem rápido, e aí, o que a gente vai fazer no puerpério para tentar ajudar a nossa paciente nesse sentido? Então, eu vou falar por tudo isso, tá? E agora, enfim, não vou falar nesse momento, eu vou passar agora, durante a apresentação, por vários desses conceitos aí, que trazem vamos dizer assim, essas grandes mudanças que a gente pode realmente avançar no nosso país para conseguir mudar essa chave de mortalidade que a gente vive, né? Primeira coisa que eu queria conceituar e queria reforçar, né, e talvez um dos grandes desafios é a prevenção da pré-eclâmpsia. A melhor notícia que eu poderia dar para todo mundo é que essa doença grave tem prevenção, né? A gente consegue evitar a pré-eclâmpsia. Se fizer adequadamente, 70%, 80% de redução de risco de ter pré-eclâmpsia. Então, essa é a melhor notícia. Mas, para ter esse benefício, obviamente, a gente tem que fazer acontecer. E esse é o maior desafio que a gente tem. Porque até hoje a gente vê todo mundo que milita aí na área, eu trabalho em hospital terciário e eu vejo as pacientes com pré-eclâmpsia no meu hospital aqui em Sorocaba, e quando eu vejo para ela é uma tristeza muito grande, muito grande. Quando eu estou vendo a paciente com pré-eclâmpsia,
e eu vi que ela não usou prevenção, que é a AS cálcio, basicamente, e essa paciente tinha indicação de usar, quer dizer, ela passou batida por um serviço que deveria ter interceptado essa paciente. Não fez, e ela está lá para morrer na minha enfermaria. Então, é um desafio que nós temos que reverter, né? Isso envolve um desafio da equipe assistencial, capacitação, educação continuada, né? O meu médico, a minha enfermeira precisa prescrever, né? Senão a paciente não vai usar. E também o meu serviço, a minha gestão precisa ter, né? Até pouco tempo atrás, a minha cidade, Sorocaba, não tinha cálcio, começou a ter esse ano, né? Mas a gente vem brigando há quase uma década para ter cálcio na rede básica, para as gestantes de risco, para pré-eclâmpsia. E aí chegou esse ano, né? Mas eu tenho certeza que do pessoal que está me ouvindo, alguns aí não vão ter cálcio na rede para as gestantes. E é importante ter, porque o cálcio é mais importante do que o próprio AS para a prevenção da pré-eclâmpsia no nosso país, né? Então, esse é o grande desafio que está posto aí para a gente, tá? A gente tem que investir realmente para ver a mudança. Isso já é mais do que conhecido há mais de 2 décadas, né? É uma doença evitável, mas até hoje a gente não vê a prevenção sendo feita. A gente faz prevenção de pré-eclâmpsia com AS infantil, 100 miligramas dia. A gente faz a prevenção da pré-eclâmpsia com cálcio, pelo menos 1 grama por dia. Os comprimidos têm geralmente 500 miligramas, a gente dá 2 vezes ou 3 vezes ao dia. E exercícios físicos, que esse é mais recente, um conhecimento mais novo que eu vou trazer para vocês. Mas essas são os 3 pilares da prevenção dessa doença maldita, dessa síndrome, né, que vai levar a nossa paciente e vai matar muitos dos bebês aí, vão deixar com sequela, os prematuros. Está na nossa mão fazer essa reversão, tá? Rapidamente, eu não quero cansá-los com isso, enfim, esse é só da onde saem essas afirmações que eu estou fazendo, isso sai de literatura extremamente confiável, que são as revisões sistemáticas, as meta-análises, né? Então, aqui embaixo em vermelho, a gente vê, para quem não está familiarizado, né? Cada uma dessas linhas aí são ensaios clínicos randomizados, que são estudos da maior qualidade possível, e no final de tudo forma-se um diamante que calcula todos esses estudos, agrupa em um só e faz um resumo se a intervenção, qualquer uma que seja, é benéfica ou não, né? E aí aqui a gente está vendo em relação ao AS, nessa revisão da Cochrane, mostrando aí uma proteção, quando a gente usa AS, a gente vê aqui 0,9, quer dizer, ela protege, ela reduz o risco 10%, o AS reduz o risco 10% das pacientes terem pré-eclâmpsia, tá? Tem trabalhos que mostram até 20%, 30%, né? Então, é muito importante que a gente use. Já em relação ao cálcio, a gente está falando de uma proteção muito maior, né? Perceba essa meta-análise também da Cochrane, né? Muito recente, que quando a gente tem pacientes de alto risco para pré-eclâmpsia e a gente dá cálcio para elas, a gente tem uma proteção que beira 80%, né? Vejam aqui o 0,2, então, a gente tem uma proteção de 80%. É isso que traduz esse trabalho para a gente, né? Então, está nas nossas mãos usar essas 2 ferramentas aí. O cálcio, ele funciona em mulheres que têm baixa ingesta, né? Tem países da Europa, Estados Unidos, que nem usam o cálcio, porque lá eles têm alta ingesta. Então, as pacientes não se beneficiam dessa proteção. E no Brasil? No Brasil é o oposto. Esse é uma publicação, um censo, né, que foi o último feito, o próximo vai sair, acredito, aí o ano que vem para a gente, mas no último a gente já vê a inadequação de cálcio no nosso país beira 90%. Cada 10 mulheres, 9 não têm ingesta adequada de cálcio por dia, que é 1 grama no mínimo por dia, para uma gravidez saudável, né? Então, para qualquer grávida já está baixo. Para as que têm risco de pré-eclâmpsia, aí é muito baixo, né? Então, a gente intervir dando cálcio para elas, a gente reduz morte materna aí numa ordem de 80%. Então, é muito grande essa proteção. De novo, está nas nossas mãos, o desafio está lançado, nós temos que fazer isso acontecer, tá? Exercício físico é uma novidade, a gente tem aí alguns trabalhos vindo de 2018 para cá, e as meta-análises, as revisões, quer dizer, os trabalhos mais confiáveis mostram realmente que o exercício físico estimulado para as gestantes, né, fazem uma redução de pré-eclâmpsia também aí na ordem de 40%, 50%, o que também é muito bom. Então, AS, cálcio e exercício físico tem que ser rotina para praticamente todas as pacientes aí do nosso atendimento na rede básica, né? Essa é a publicação da Sociedade Internacional de Pré-Eclâmpsia, que saiu agora em 2022, explicando como deveria ser esse treinamento. Eu não vou me ater muito a isso, mas a gente pode até combinar um dia para falar de exercício na gravidez, e aí a gente recomenda. Mas saber que exercício é bom, e desde o começo da gravidez, é importante para prevenir essa doença que vai matar nossas pacientes, tá? Bom, eu vou usar essa prevenção do AS, do cálcio, para que pacientes?
Aí eu trago para vocês a recomendação aqui da nossa rede brasileira, né, que está embasada em literatura, está muito semelhante ao que fala a Inglaterra, os Estados Unidos, que é baseado nos fatores de risco. Então, aqui que mora o problema, pessoal. Eu fiz um trabalho recente sobre prevenção na pré-eclâmpsia e a gente encontrou, foi feito em escolas médicas aqui do estado de São Paulo, com médicos especialistas em alto risco e residentes. E a gente encontrou lá que 90% dos médicos sabe que tem prevenção de pré-eclâmpsia, né? Com a S-cálcio. 90%. Quer dizer, eu estou preocupado com os 10 que não sabem, mas tudo bem, 90% sabe. E aí, quando a gente pergunta para quem que vai dar, aí só 5% acertam. Quer dizer, ainda não entrou essa questão de para quem eu prescrevo. Então, o que a gente tem recomendado é que seja impresso isso daqui e colocado, afixado, enfim, nas UBSs, na mesa de atendimento. Todo mundo tem que ver isso, né? Para quando entrar a paciente ali que é gemelar, eu não deixar ela sair da minha sala sem o AS-cálcio. Quando ela entrar uma paciente que está na primeira gravidez, por exemplo, uma nulípara, e ela está, enfim, com um baixo nível socioeconômico, né? Paciente SUS, essa paciente vai usar esse cálcio, né? Eu não posso deixar passar essas coisas. Então, a gente fala que um alto risco já leva para o AS cálcio, ou 2 riscos moderados combinados também levam para o AS cálcio, né? E aí, se vocês forem ver, a grande maioria das pacientes nossas se encaixam nessas prescrições e a gente não vê na prática sendo passado AS cálcio. Então, aqui mora um dos grandes problemas, que é para quem eu prescrevo a prevenção, né? Então, isso talvez seja um dos maiores recados que eu possa dar, é vocês imprimirem as recomendações atuais do Brasil e colocar lá para que seja visto pelas pacientes e pelos profissionais que estão prescrevendo essas pacientes, tá? Aqui, por questão de curiosidade, né, para vocês verem que não é algo do Brasil, eu trago aqui a recomendação dos Estados Unidos, Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, 2020, trazendo também, aqui está em inglês, mas dá para entender que é para dar AS cálcio, no caso deles AS para todo mundo e cálcio para quem tem baixa ingesta, para mulheres de alto risco, risco moderado, então eles explicam da mesma forma que eu acabei de explicar para vocês. É muito semelhante a nós. Se vocês quiserem ir para a Inglaterra, a mesma coisa. Olha lá, mulheres de alto risco, já use o AS, mulheres que têm 2 riscos moderados, também use. Então, só por curiosidade, para vocês verem que é o mundo inteiro falando a mesma língua. Qual a diferença que lá eles têm menos que aqui morte e problemas? Lá eles estão prescrevendo. E aqui? Aqui não. Aqui a gente vê 5% de colegas sabendo para quem prescreve. Então, essa chavinha tem que virar, tá? Aqui a Sociedade Internacional de Pré-Eclâmpsia, de novo, as mesmas coisinhas falando aí para quem que a gente vai usar. Bom, uma outra coisa agora do pré-natal, que tem que ser muito atento, é o treinamento na ferição de pressão arterial. Esse é um ponto muito importante, pessoal. Também a gente está falando aqui de uma doença grave e eu vou desencadear todas as minhas ações, enfim, internar, fazer parto, se eu detectar uma pressão alta. Então, nada mais importante do que fazer a medida correta da pressão arterial, né? E a gente tem, às vezes, dificuldade em ver essa aferição sendo feita de forma correta, a começar pelos manguitos, né? Cada paciente tem uma circunferência braquial. Então, cada paciente tem o seu manguito para aferir pressão. Eu não posso ter um lugar que tem um manguito só para todos os pacientes. Isso simplesmente não é aceitável mais. Em 2022, custa R$50 um negócio desse. Eu não posso fazer o mesmo manguito para todas, porque eu vou ter medidas falsas, né? A paciente mais gordinha vai dar a pressão mais alta, e é falso. E a mais magrinha vai dar pressão mais baixa, e é falso, né? Então eu preciso adequar. Essa é a primeira mensagem. Se você tiver dificuldade, né? Não deveria, mas se tiver dificuldade, não tem R$50 para comprar, a gente vai ter que usar tabelas de correção. Então, é um trabalho a mais que vai ter que ser feito para calcular a pressão correta baseada no manguito errado que eu fiz, tá? Então, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto é posicionamento, né? Eu estou trazendo a literatura aqui, que é a literatura do Colégio Americano, enfim, explicando por que a gente não pode medir a pressão das pacientes grávidas com ela deitada, né? Tem que medir com ela sentada, né? É muito comum em hospitais as pacientes internadas por hipertensão ou em pronto-socorro sendo medidas as pressões com ela deitada, né? Em decúbito lateral. Então, essa medida ela é mais baixa. Então, conforme vocês podem ver aqui na figurinha, a única que está correta é a paciente que está aqui na última, à direita, que é a sentadinha, né? Sentada, pernas apoiadas, costas apoiadas, braço em cima da mesa, e aí eu meço a pressão arterial dela, tá? Na altura do coração. Posso medir uma vez, posso medir 3 vezes, descarta a primeira, tira a média da segunda e da terceira. Aí tem várias formas de fazer, mas o posicionamento tem que estar correto, tá bom? Senão eu vou dar uma falsa leitura.
Aqui é um trabalho, só para ilustrar isso, foi publicado agora em 2022, que prova, né? Você mede a paciente sentada e mede com ela deitada, é totalmente diferente. Com ela deitada vai dar um valor mais baixo. Então, cuidado, tá? A gente quer pressão real e não a pressão falsa, que é essa paciente deitada. Cuidado. Bom, ainda no pré-natal, eu costumo brincar com meus alunos que o pré-natalista ele tem que ser um Sherlock Holmes, né? É o cara que tem que fazer a diferença. Se a incidência da doença é 8% no nosso país, né? Chutando aí alto para 10%, cada 10 mulheres que entram na minha consulta, uma delas vai ter pré-eclâmpsia, né? Então eu não posso achar que só tem de 20 aqui ninguém teve, tá tudo bem. Não, eu perdi 2 pacientes, né? E elas vão fazer pré-eclâmpsia, às vezes, de uma forma mais grave daqui a pouco, se eu não peguei no começo. Então, eu preciso, a toda consulta, pensar em pré-eclâmpsia, né? Passou 20 semanas de gravidez, eu tenho que pensar que aquela mulher que está entrando ali está com pré-eclâmpsia. E aí eu tenho que ver se ela não inchou, demaciou, rosto e mãos, né? Se ela não está ganhando muito peso, mais que 1 quilo por semana, isso é muito peso. Se ela não está com sintomas que devem ser valorizados, dor de cabeça, mal-estar geral no abdômen, epigastralgia, né, dor na boca do estômago, principalmente se for mais para a direita, né, que é a região hepática do fígado. Então, eu preciso valorizar e após 20 semanas, se ela vem com sintomas como esse, principalmente se aumento da pressão também está junto, eu tenho que pensar em pré-eclâmpsia. E aí eu tenho que fazer exames específicos para pré-eclâmpsia. O que a gente vê ainda nos dias de hoje? Solicitação de rotinas de exames enormes. E a gente sabe que para pré-eclâmpsia eu só preciso de 4 exames, né? Então não precisa de nenhuma lista enorme, não. Só 4 exames me dão um diagnóstico, tá? E essa é o que eu vou falar agora, é a questão do diagnóstico. Nós temos a forma clássica de diagnosticar pré-eclâmpsia, né? Isso é muito antigo, todo mundo sabe, que é a hipertensão mais proteinúria. Então esse é chamado de diagnóstico clássico. Ainda persiste, mas tem um novo já também, tá? Vamos falar desse primeiro. O paciente chegou acima de 20 semanas, por definição, pressão acima de 140 ou 90, medidas em dois momentos. Essa paciente precisa ter um teste de proteinúria, que pode ser a relação proteinúria-creatinúria, pode ser a proteinúria em 24 horas, pode ser a fita reagente, que dá para ter nas próprias UBSs, recomendo que tenha, é barato, é a mesma fitinha que faz urina 1, você pinga na urina dela e ela te dá ali o dipstick, ela te dá ali uma coloração da proteína dela, se estiver acima de uma cruz, está positivo, essa mulher está com pré-eclâmpsia, né? Então, na paciente hipertensa, essas fitinhas ajudam muito, a leitura é em 1 minuto, então ajuda bastante, tá? Mas se eu estou num terciário, se eu estou com condição de fazer um laboratório, aí a relação proteinúria-creatinúria é o padrão ouro para usar. Bom, se ela bater hipertensão e proteinúria, ela está com pré-eclâmpsia. Porém, se ela tiver hipertensão acima de 20 semanas e a proteinúria está negativa, mesmo assim ela tem pré-eclâmpsia se ela tiver um de 6 elementos, né? Então, tudo isso aí é critério de pré-eclâmpsia. Então, por exemplo, se ela não tiver proteinúria, mas tiver plaqueta abaixo de 100 mil, isso é pré-eclâmpsia. Se ela tiver hipertensa acima de 20 semanas e ela tiver um TGO, que é uma transaminase, acima de 70, ela tem pré-eclâmpsia, tá? Mesma coisa se ela tiver um comprometimento renal e a creatinina estiver acima de 1,1, pré-eclâmpsia. Se ela tiver hipertensão e edema agudo, sintomatologia como cefaleia, escotoma, epigastralgia, ou mesmo um comprometimento fetal, que é o bebê que está restrito, peso restrito, ou uma insuficiência placentária, centralização fetal, diástole zero, alterações ali no Doppler do bebê, associado a uma hipertensão acima de 20 semanas, também, pelos critérios atuais, ela tem pré-eclâmpsia, tá? Então, nós temos que ficar muito atentos ao diagnóstico da pré-eclâmpsia, seja ela clássica, com proteinúria, seja ela através da lesão dos órgãos-alvo, né? Então, isso vem desde 2013, não é novo, mas ainda a gente vê o pessoal esperando proteinúria, enquanto ela já tem o diagnóstico fechado, né? Então, tomem muito cuidado com os critérios atuais da pré-eclâmpsia, tá? Bom, aqui eu trago um fluxograma de atendimento que eu uso muito para facilitar o raciocínio quando a gente está ou no postinho, ou quando a gente está num pronto-socorro, né, no pronto-atendimento, e eu achei legal trazer, porque muitos dos profissionais que estão na assistência básica ali também vão dar plantão, às vezes, no pronto-socorro, ou os colegas médicos também vão fazer assistência, é importante trazer, né? E aí eu estou de um caso de hipertensão, né? Eu estou lá, em qualquer cenário que eu tiver, eu estou com uma paciente que tem uma pressão 14 ou 9 associada à sintomatologia, né? O que ela tem? Ela tem iminência de eclâmpsia, essa paciente. Ou ela pode ter uma crise hipertensiva, que é a definição da crise hipertensiva, essa paciente fizer um nível pressórico acima de 160 ou 110. A paciente que está numa emergência
ali também hipertensiva. Essa paciente, tanto a que está sintomática quanto a que está em crise hipertensiva, mesmo sem sintomas, a conduta é a mesma. Essas pacientes estão numa situação ameaçadora à vida. Elas precisam receber sulfato de magnésio e ser encaminhado para internação. Depois do sulfato de magnésio, as que estão em crise hipertensiva ainda vão utilizar também medicação para baixar a pressão arterial, que é hidralazina, unifedipina, tá? E aí, uma das coisas mais importantes que se tem hoje, né, Adriano, o pessoal da secretaria tem muita participação nisso, muitos de vocês que estão aqui ouvindo também tiveram, né, que é a questão da obrigatoriedade no nosso estado de ter as caixas de emergência, né? E aqui o que a gente fala é que a sulfatação tem que ser na origem, né? Se a paciente estiver no meu pronto-socorro e lá que ela apresentou isso, ela vai ser sulfatada aqui e depois vai para outro local. Se ela estiver na UBS, o ideal seria sulfatar ela também na UBS e encaminhá-la sulfatada para o terciário, né? Nas UBSs ali da Zona Norte de São Paulo, eu trabalhei ali por décadas no Vila Nova Cachoeirinha, lá a gente é rotina receber no pronto-socorro as pacientes sulfatadas da UBS. Isso seria o melhor cenário possível. Mas a gente sabe que existem às vezes dificuldades, mas o nosso desejo é que todas as UBSs tivessem as caixas de emergência. Porque se a paciente estiver numa situação ameaçadora à vida e eu vou transferi-la, às vezes a transferência é longa, às vezes tem que esperar SAMU, ambulância, essa paciente pode morrer no trajeto. E aí sim a gente vai perder uma vida que é evitável novamente. Então, sulfatar no local de origem. Acostumem-se com essa ideia quem ainda não faz, porque isso já é realidade em muitos locais, tá bom? Bom, dando continuidade, eu posso ter uma paciente com uma pressão elevada e assintomática, né? Na paciente que está assintomática e uma pressão que não está muito alta, eu estou esperto com ela, eu estou com um cuidado especial com ela, mas a princípio eu não estou internando ela. Eu tenho que fazer uma investigação se ela tem pré-eclâmpsia. Ela está hipertensa, está sem sintoma, eu preciso investigar se ela está com pré-eclâmpsia. Pelas recomendações atuais, a gente faz os exames que me dão diagnóstico da pré-eclâmpsia. Então, a proteinúria, de alguma forma, o TGO, a plaqueta, uma creatinina, né, que mostra a função renal, e se eu tiver disponível um ultrassom ali para avaliar a condição fetal. E qualquer um deles positivos, essa paciente deve receber o rótulo de pré-eclâmpsia e ela vai ser internada. Deu para entender que toda pré-eclâmpsia vai internar, né, pessoal? Isso é uma coisa que já está também bem consolidada na literatura. Toda pré-eclâmpsia é internação. Depois de 48 horas, 72, se vai ou não dar alta para ela, se eu tenho um lugar para mandar que é especializado nisso, ambulatorial, aí é outra discussão. Mas internar é obrigatório, porque eu preciso entender o padrão dessa pré-eclâmpsia daquela paciente. Cada uma tem uma pré-eclâmpsia diferente, tem umas que evoluem rápido, outras evoluem diferente, mais lentamente. Uma tem um aspecto renal importante, a outra tem um aspecto de sistema de coagulação, a outra vai convulsionar, a outra vai fazer uma HELP síndrome, a outra vai só afetar o bebê. Então, cada mulher tem a sua pré-eclâmpsia. Eu preciso entender ao diagnóstico como que é a pré-eclâmpsia dessa paciente. Então, eu interno ela e observo com exames e um monte de coisa que eu vou fazer no hospital por 24, 48 horas, 72. E aí eu vejo de forma ideal. Ela vai ficar internada. Se eu precisar da alta por qualquer razão, eu tenho que ter um local para mandá-la, né? Então, esse cuidado é extremamente importante. E eu posso ter nesse cenário uma paciente que tem uma pressão aumentada, porém sem sintomas negativos. Eu fiz os exames todos e deram todos negativos. Então, como que eu interpreto isso? Eu interpreto que é uma paciente que está em risco de ter pré-eclâmpsia, uma vez que a pressão subiu, mas não está com pré-eclâmpsia no momento. Eu fico tranquilo? De forma alguma. Essa paciente, 30%, 35%, vão fazer pré-eclâmpsia, né? Ela está com uma hipertensão gestacional e vai fazer pré-eclâmpsia. 30% delas, pelo menos. Então, é uma paciente que eu não sei se ela vai fazer amanhã, se ela vai fazer semana que vem, né? Então, eu tenho que ficar com muito cuidado com essa paciente. No mínimo que eu tenho que fazer é orientar, falar sobre pré-eclâmpsia, orientar os sinais e sintomas importantes, que é para ela procurar a urgência, né? Medir pressão, orientar ela a medir pressão, como é que ela vai medir a pressão em casa, introduzir medicação, né? Antihipertensiva, garantir um retorno para ela em uma semana, tem que ser no máximo em uma semana, tem que ter vaga para ela, se não tiver, ela tem que ir para o pronto-socorro, né? Que mais? Exames periódicos agora de pré-eclâmpsia, pelo menos uma vez na semana, a gente tem que vigiar para pegar uma daquelas 30% que vai fazer, né? Ela já está hipertensa, só basta positivar exame. Eu preciso frequentemente avaliar se os exames não estão alterando, tá? E vitalidade fetal. Então, de forma geral, eu fico de olho nessa paciente para pegar aquelas 30% que vão fazer a pré-eclâmpsia nesse cenário, tá? O que eu trago de novo, só para citar, porque ainda a rede básica não tem
mas daqui a pouco vai ter, né? É uma questão de tempo. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta nova, liberada pelo rol da ANS no ano passado, que é usado na Europa há muitos anos, que são alguns elementos chamados de fatores antiangiogênicos e angiogênicos, né? São marcadores bioquímicos, que já é possível pelo rol da ANS, ou seja, pelos convênios a gente já está fazendo, mas que a gente desejaria muito que isso chegasse no SUS aí o mais breve possível, né? Para vocês entenderem melhor, fica aí um QR Code da publicação que nós fizemos aqui no Brasil sobre isso, como utilizar essas ferramentas, né? Não vou entrar em detalhes, mas essas ferramentas, quando a gente tem esse cenário da paciente com suspeita de pré-eclâmpsia, mas os exames estão negativos, e eu quero saber se ela tem maior ou menor chance de fazer na próxima semana, daqui 3, 4 semanas, esses exames me garantem, me tranquilizam quando vem abaixo de 38, que ela não vai ter, pelo menos em uma semana. E se vier alto, eu fico mais esperto com essa paciente. Em vez de uma semana, ela vem mais cedo, eu repito exames mais cedo, quer dizer, eu consigo pegar essa paciente com uma segurança maior, né? Então, só para citar, saber que existe, já está no nosso país, já estamos fazendo, mas ainda no SUS vai demorar um pouco mais, mas entendemos que daqui a pouquinho deve ter, porque tudo que salva vidas não tem custo aí para essas coisas, né? Tem que adaptar e colocar. Mas essa é uma outra questão. Bom, falamos de prevenção, falamos do pré-natal atento, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma vez diagnosticada a pré-eclâmpsia, né? Eu sei que essa paciente agora vai estar internada, mas eu vou passar rapidamente para vocês entenderem que tem muitas coisas que essa paciente ainda vai passar, né? Lembrando que o parto ele é feito depois de 37 semanas, em todas as situações, não se tem pré-eclâmpsia acima de 37 semanas, ou não deveria ter, né? Essa recomendação não existe em nenhum guideline internacional, e a rede também nunca preconizou isso. 37 semanas é o prazo máximo para pré-eclâmpsia, mas as pré-eclâmpsias que vão acontecer antes de 37, essas pacientes vão ser internadas e nessa paciente a gente vai fazer algumas coisas, né? Avaliação laboratorial, controle pressórico, vitalidade fetal, a corticoterapia antinatal para maturar o pulmão do bebê, sulfato de magnésio, que se a gente não fez, em algum momento talvez eu tenha que fazer. Se o bebê for nascer antes de 32 semanas, obrigatório fazer o sulfato aí para proteção da cabeça do bebê, né? O PIERS, que é uma ferramenta só do terciário, não vou entrar em detalhes, mas eu vou falar um pouquinho aqui, um pouco mais sobre o controle pressórico, tá? Vou falar nos próximos slides, tá? Algumas pacientes com gravidade elevada ou deterioração do quadro rápido vão caminhar para parto mesmo na prematuridade, tá? Mas esse é um assunto mais aí para o terciário, não vou entrar em detalhes, são situações mais graves que fogem um pouquinho aí dessa aula, tá? Mas em relação à antihipertensiva, eu vou citar porque na UBS a gente vai ter, na atenção primária, muitas pacientes que são hipertensas crônicas, eu vou precisar manejar o antihipertensivo dela. Ou pacientes que, após 20 semanas, ficaram hipertensas e são, então, hipertensas gestacionais, eu vou ter que medicar elas, né? As que não vão fazer pré-eclâmpsia e vão ficar comigo até o final da gravidez ali, essa paciente eu vou medicar. Então, é importante saber quais são as regras atuais aí para o uso de antihipertensivos na gravidez. Para isso, eu vou me apoiar em 2 grandes estudos. O primeiro é o SHIPS Trial, feito aí, publicado no New England Medical Journal of Medicine, que é um dos principais periódicos mundiais aí. E esse estudo, ele objetivou realmente responder essa pergunta, né? Nas mulheres hipertensas crônicas ou gestacionais, dar ou não remédio, baixar muito a pressão ou deixar mais liberal a pressão, tem mudança, né? Eu preciso medicar muito as pacientes ou preciso apenas tirar ela do 14,9? Ou posso deixar sem remédio mesmo, né? Existia dúvidas quanto a isso, né? Eu tive a honra de participar, um dos centros no Brasil, foram 3 centros brasileiros que participaram, esse estudo ele é canadense, né? Eu tive a honra de participar como um dos coautores desse trabalho, e esse trabalho ele mostrou o que para a gente? Medicação e não medicação, né? Os grupos eles eram, só para saber, né? Um dos grupos, o meu objetivo era ou não medicar, ou medicar apenas para deixar a diastólica em 10, né? Ou seja, 15,10 por ali, a pressão arterial. E o outro grupo eu medicava mesmo para baixar a pressão para até 85 de diastólica. Então, as pacientes ficavam lá com 13,8, 135 por 85, esses são os 2 grupos. Quando a gente fez aí o estudo, enfim, o resultado dele foi que não mudou em relação à pré-eclâmpsia, a HELP. Nesse estudo não teve grandes modificações em relação a dar ou não remédio. Porém, as pacientes que eu dou remédio e deixo a pressão mais baixa, abaixo de 14,9, essas pacientes tiveram menos crise hipertensiva, que é algo muito ruim. Então, por essa conclusão, desde o CHIPS lá em 2015, que a gente recomenda, sim,
medicar as pacientes que estão acima de 14 ou 9, porém, apenas para tirar do 14 ou 9. Não é necessário que mantenha a pressão 12,8, bem normal, daí para baixo. Não tem essa vantagem, tá? Então é isso que ele mostrou. Não tem vantagem de baixar muito e subir de 14,9, aí sim eu devo baixar para ficar um pouco abaixo, tá? Então esse é das colaborações aí do CHIPS Trial. Outro estudo que é mais recente, foi feito também nessa direção, foi o SHAP Trial, né? Então tem o CHIPS e o SHAP, né? O SHAP foi um trabalho publicado agora, em 2022, que também fez essa mesma pergunta, né? Na paciente com hipertensão crônica, não envolveu as gestacionais aqui, mas se valia a pena ou não tratar as pacientes. E o resultado do SHAP foi um pouquinho melhor que o CHIPS. Nas pacientes que têm a hipertensão crônica e eu dou medicação para elas, nesse trabalho reduziu pré-eclâmpsia, né? Coisa que o CHIPS não tinha mostrado. E a redução de pré-eclâmpsia veio na ordem de 20%, né? Então, é mais uma coisa que pode ajudar a gente. Então, na hipertensão crônica, dar o hipotensor e baixar de 14,9 é um objetivo legal para a gente. Então, como que está isso hoje resumido? Passou de 14,9, medica a paciente. Preciso baixar muito? Não. Só tire ela desse 14,9 e deixe diastólica ali em torno de 85. Esse é o objetivo que a gente quer para paciente, os melhores resultados que a gente vai encontrar, tá bom? O tipo de remédio, nenhuma novidade, é metildopa, tem na rede. Segunda opção, se eu precisar, é bloqueador de canal de cálcio, que é amlodipina, que é nifedipina. Terceira opção, essa paciente geralmente vai internar, na maioria dos casos, e aí a gente vai escolher na internação um beta-bloqueador, um outro remédio, só para saberem, né, se a paciente está usando 3 remédios e chegou em dose máxima do terceiro remédio, não existe quarto remédio, essa paciente vai ganhar bebê, tá? É uma das indicações de interromper a gravidez. É mulheres com descontrole que precisam de 3 drogas em dose máxima e não controlaram, quer dizer, eu precisaria de uma quarta, não tem quarta, ela vai para parto essa paciente, tá bom? Bom, caminhando um pouquinho mais, aqui só para falar, porque embora pareça uma coisa de hospital, as pacientes chegam para consulta, por incrível que pareça, em crise hipertensiva, né? Como todo mundo sabe, a crise hipertensiva não necessariamente dá sintomatologia, né? Não é toda hipertensão que dá dor de cabeça, isso todo mundo sabe. E a paciente chega para uma consulta de rotina com 17/12 de pressão, não sentindo nada. Então a gente tem que saber lá na OBS como abordar essa paciente, né? Então aqui só para explicar para vocês como que a gente fazia antigamente, não fazemos mais, essa diferenciação, hoje em dia o tratamento é o mesmo, né? Então, o que eu me refiro? Ao sintoma ou não. Na paciente que tinha sintomatologia, que tem sintomatologia, está com crise hipertensiva, 16 ou 11, e está com algum sintoma, os principais são cefaleia, escotomas, né? Visão turva, visão com pontinhos brilhantes, epigastralgia, que é uma dor referida ali na boca do estômago, mas geralmente essa epigastralgia, ela reflete uma distensão da cápsula do fígado, que está prestes a romper, e dá epigastralgia na paciente. Então, nessa situação, um dos 3 sintomas, na crise hipertensiva, a gente está falando de iminência de eclâmpsia, né? É uma crise hipertensiva por causa do nível da pressão, é uma iminência de eclâmpsia por causa dos sintomas, né? E aí, para essa paciente, todo mundo sabe que eu tenho que fazer sulfato de magnésio, né? Aqui, qualquer um sulfataria essa paciente. Sempre primeiro. Aqui, às vezes, a gente vê alguns probleminhas aí do pessoal fazendo o antihipertensivo antes do sulfato de magnésio. Isso é um erro comum que nós temos que também evitar. É sulfato de magnésio e depois antihipertensivo. Até porque o sulfato de magnésio, um dos efeitos colaterais dele é vasodilatação, e após o sulfato, às vezes a pressão baixa. Eu tenho que rever se eu preciso ou não fazer o hipotensor, o antihipertensivo. Senão eu baixo muito a pressão da paciente e levo ela a um problema cerebral importante se eu baixar muito a pressão dela, tá? Então eu baixo apenas para tirar da 16 ou 11, tá? E de novo, ressalto, iniciar a terapêutica onde fizer o diagnóstico. Esse é um objetivo, essa é uma das estratégias que a gente tem para reduzir morte materna. Enquanto a gente não pegar firme nisso, a gente vai continuar vendo as pacientes chegarem em situações catastróficas no terciário. A gente tem que agir na hora que vê o caso acontecer, tá bom? Ou se a paciente não tinha sintoma, tinha só pressão arterial nesse nível muito alto, ela tinha uma crise hipertensiva. E antigamente o que se fazia era só dar antihipertensivo, uma vez que ela estava sem sintomas, né? Ocorre que, recentemente, né, várias publicações e alguns colegiados, como o Colégio Americano, a própria SOGESP, recomenda, né, desde 2019,
que diante de um quadro de crise hipertensiva, numa paciente acima de 20 semanas, que não tem sintoma, lembrar que essa paciente pode já estar com pré-eclâmpsia, a gente não sabe, né? Então, nessa situação, a sulfatação permitiria eu prevenir alguns desfechos adversos. Então, hoje em dia, diante da crise hipertensiva, a gente sulfata a paciente e depois, se precisar, medica para pressão, tá? Então, isso é uma coisa nova e importante. Aqui, desculpa que está em inglês, mas é só para ver de onde saem essas coisas, né? Quando a gente lê essa publicação do Colégio Americano 2019, né? Quer dizer, um colegiado importantíssimo, mundial, né? Falando aí que realmente o sulfato de magnésio não é para baixar a pressão, mas sim é um remédio anticonvulsivo, para evitar a eclâmpsia, né? E ele não deve ser retardado quando eu tenho um cenário de hipertensão severa, né? Não preciso esperar ter sintoma, você já pode sulfatar essa paciente. Essa é uma coisa mais recente e aí ainda está sendo discutido, mas já recomendado. Muitas das pacientes que fazem a eclâmpsia, que é a convulsão, muitas vezes não tem sintomas, tá? Quase metade delas não vai ter a visão turva, escotomas, diplopia. 80% tem cefaleia, mas 20% não vai ter cefaleia. Quer dizer, então ela pode ter uma convulsão sem ter nenhum sintoma. Pode, claro que pode. Então, por isso que a crise hipertensiva é um sinal aí que não pode ser menosprezado, tá? Lembrar do sulfato de magnésio e lembrar do sulfato de magnésio no ambiente que fez diagnóstico. Não precisa ser lá no terciário, tá? E quem trabalhar em terciário, pelo amor de Deus, não é para sulfato de magnésio ficar dentro de UTI, é para ficar numa caixa no pronto atendimento, é para ficar numa caixa na enfermaria, não é para ficar em UTI. UTI também, mas se esperar chegar na UTI para sulfatar, aí nós perdemos mais vidas ainda. Então quem trabalhar aí, quem for gestor e quem trabalhar em hospital, tem que virar essa outra chavinha, né? É um remédio seguro, é um remédio tranquilo. Tínhamos muito medo há várias décadas atrás. Hoje em dia, a gente dá sulfato até para a mulher que não está hipertensa, para proteger o bebê dela, prematuro, né? Quer dizer, é um remédio extremamente seguro. Não é seguro, é extremamente seguro, tá? Então, temos que perder esse medo aí. O esquema de se fazer, existem vários. A gente usa muito os USPA. O Pricht é um esquema também muito bom. Porém, é um esquema intramuscular, além de intravenoso, então a gente tem preferido o esquema USPA intravenoso exclusivo aí, tá? Aqui a recomendação que eu me referi em relação ao Estado de São Paulo, para que sejam feitas, essa publicação, a Adriana esteve diretamente envolvida nisso, né? Foi uma das pessoas que encabeçaram e proporcionaram essa possibilidade de fazer isso, junto com a equipe aí da obstetrícia, os colegas que também fizeram isso. E hoje em dia a gente tem no nosso país essa recomendação das caixas de emergência, e o que a gente deseja é que todos os hospitais, maternidades e também, por que não, as UBSs, né? Algumas já têm em São Paulo, outras ainda não, precisamos divulgar essa possibilidade de medicar as pacientes com a droga que vai salvar a vida delas no local que eu atendi ela, né? Então, fica aí um desafio também para os próximos anos aí. Em relação à droga para hipertensão severa, né? A gente usa hidralazina ou a nifedipina. Aqui a minha recomendação é para que lembrem da nifedipina. A hidralazina todo mundo sabe, mas ela é intravenosa. A nifedipina também é droga de primeira linha e pode, por ser via oral, ela pode ser dada em qualquer UBS, né? Então, lembrar das nifedipinas, 10 miligramas via oral, tá bom? Não sublingual, é proscrito, mas a via oral, sim, para dar para as pacientes ali antes dela ir para o hospital, enfim, já medicar no próprio OBS. Então, isso é uma conduta excelente que a gente pode ajudar. Em relação ao parto, só para citar, eu já falei isso, mas hoje em dia não existe nenhuma evidência que permita que a gente leve uma gestante com pré-eclâmpsia acima de 37 semanas, tá? Apenas para vocês saberem aí. Bom, caminhando para o final, a gente vai falar um pouquinho sobre puerpério. Aqui sim, né? A paciente ela vai estar na maternidade, mas ela vai voltar para a rede, né? Então, a primeira coisa que eu poderia falar, que eu imploro que a gente mude isso rapidamente. A paciente hipertensa, ela tem que voltar em atendimento em 7 dias, no máximo em 10 dias, tá bom? Isso está em todos os livros há muito tempo, mas na prática não se faz. Precisa voltar, precisa arrumar vaga para essa paciente, precisa criar um jeito de atender as puérperas de uma forma mais agilizada, as hipertensas pelo menos, né? Então, temos que tomar cuidado aí na rede básica para tentar fazer isso. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai evitar muitas mortes também, porque as pacientes que morrem, 30% delas, por eclâmpsia, pré-eclâmpsia, elas morrem no puerpério, né? A eclâmpsia puerperal é um evento que acontece nas semanas que se seguem ao parto. Então, nós não podemos nos dar o luxo de vê-la em 6 semanas. Não, nós temos como ajudar antes, tá? Bom, diante ali do parto da paciente, né? Lembrar que ainda no hospital, ela vai ser liberada de alta em 72 horas no mínimo, né? Também
às vezes a gente vê condutas como liberação rápida da paciente hipertensa da maternidade. Isso não pode acontecer, porque o terceiro dia é quando começa a complicar a pressão novamente das puérperas, todas as hipertensas, terceiro dia em diante, começa a absorver o líquido que está no terceiro espaço, nas pernas e outros órgãos, começa a ir para a circulação, a pressão explode e essa mulher não pode estar na casa dela, ela tem que estar ainda sob vigilância, tá? Então, pelo menos 72 horas, depois a gente vai liberar e orientá-la a voltar em 7 dias na UBS, mas tem que ter a vaga na UBS. Ah, não tem vaga, então ela vai ter que voltar na urgência de novo, no hospital terciário, não é o ideal, mas alguém tem que ver essa paciente. Tá? O ideal é que a rede absorva ela novamente e com um profissional de preferência de alto risco especializado, que saiba ali as complicações do puerpério da hipertensão, enfim, isso é o que a gente deseja como ideal, né? Ela sempre vai sair com remédio, se ela chegou tomando remédio para o parto, ela sempre vai sair com remédio do hospital, então quem vai manejar esse remédio? A UBS. Então precisa o médico ali, que vai receber essa paciente na primeira semana, saber se esse remédio está bom, se vai trocar, se vai preferir uma outra classe de medicação, se já está na hora de tirar, como que vai fazer o controle em casa, quais os alertas que eu tenho que dar para a paciente, para as complicações possíveis desse período. Então, todas essas orientações são passadas aí já tanto na alta quanto no pós-parto, lá no puerpério, no posto, tá? Orientar sinais e sintomas, retorno, como já falado. Aí aqui, ó, orientações de drogas, mas isso é mais para o hospital, tá? Remédios usados lá que tem que ser evitados. E aqui envolve a nossa unidade básica, que é orientar sobre planejamento familiar. Como todos sabem, né, existe lei no SUS, uma lei no país aí desde 2017 que obriga as maternidades a terem DIU, né? Uma ótima opção contraceptiva de longa duração, né? DIU de cobre, prata, enfim, mas o de cobre é o que tem na rede. E a gente tem que ter nas maternidades para logo após o parto já colocar nas pacientes que querem. Nas que não colocaram por alguma razão, no pós-parto, quando ela chega no postinho, aí após 6 semanas, pode ser colocado também, né? Então lembrar desse planejamento, porque as mulheres que tiveram hipertensão, se não morreu na primeira, ela vai ter uma outra gravidez e pode morrer na próxima, né? Então tem que olhar para isso, né? As nossas gestantes, elas engravidam 60% das vezes sem planejar, gestação não planejada no país. E tudo isso envolve aí uma assistência precária na questão de contracepção. Então, se eu não fiz na maternidade, no primeira consulta pós-parto ali, eu já tenho que orientar e fazer ou um DIU para ela, ou as que quiserem fazer laqueadura também, né? Tanto na maternidade quanto no pós-parto. Tem as leis, tem que saber sobre isso, mas elas podem fazer muitas delas, né? E orientar a longo prazo, né? Meu último slide vai em direção ao longo prazo. Aqui as medicações, quem tiver interesse também, no puerpério, a prescrição é muito mais tranquila, vamos dizer assim, né? Quem quiser e tiver interesse, tem o nosso protocolo da rede aí. E o último slide meu diz respeito ao longo prazo, né? A gente não pode perder a oportunidade de explicar para essa paciente que a pré-eclâmpsia que ela teve nessa gravidez nada mais é do que uma pontinha do iceberg e o problema é muito maior. Então, a longo prazo, essa mulher que teve pré-eclâmpsia morre mais de AVC na vida, ela tem mais insuficiência cardíaca, ela tem mais lesão no rim, ela vira dialítica muito mais fácil do que outras pacientes. Então, essa paciente não pode simplesmente achar que foi uma doença específica da gravidez. Não, não foi. Essa doença é uma doença para sempre. É uma síndrome que aconteceu ali na gravidez e vai levá-la ao resto da vida. Então, a gente precisa orientá-la. Ela não pode perder segmento, ela tem que olhar a pressão de quando em quando, ela tem que visitar um clínico, outros profissionais, enfim, ao longo da vida dela. Tá? Não podemos abandoná-la. Eu termino aqui a minha exposição e vou ficar à disposição para as perguntas, agradecendo novamente esse grupo de profissionais excelentes, excepcionais, que trabalham incessantemente para tentar reduzir morte materna no nosso país. A Rede Brasileira está à disposição de todos e convido todos para o nosso próximo congresso, 2 de junho, que vai ser feito na cidade de São Paulo, e estão todos convidados. Obrigado, Adriana, deixo com você agora e estou à disposição se tiver dúvidas aí de qualquer colega, tá? Joia, muito obrigada, professor. Eu acho que tem bastante gente. Nós chegamos a 177 pontos, mas eu acho que tem pessoas que vão querer trazer perguntas. A única coisa que eu gostaria de contribuir com a apresentação do professor é que as caixas de emergência, eu deixei à disposição para vocês no chat, tá bom? Tanto a CIB e a CIB, ela só tem 2 páginas, mas a nota está no outro link, que é um documento de 22 páginas. Vocês podem salvar e fazer a distribuição dela. Deixei a versão nova, que é a CIB 60, é atualizada.
Inclusive isso que o professor Henry disse, né, os membros da rede nos auxiliaram na composição e revisão do texto, para que fosse um documento claro, de fácil entendimento, que vocês possam atualizar ou elaborar os seus protocolos, caso não tenham. Em relação à recomendação de ter na atenção básica, nós ainda não temos isso, um documento oficial, mas nós já temos previsão para janeiro, para iniciar essa conversa junto ao COSEMS, para poder ampliar isso na atenção primária. Outra coisa importante que ele trouxe, onde ficar as caixas, né? Então, dentro da nota técnica, a recomendação é que elas estejam onde a mulher ou o indivíduo que engravida e possa vir ter hipertensão, pré-eclâmpsia, síndrome HELP ou eclâmpsia, aonde ela for atendida. Então, sala de emergência, maternidade, centro obstétrico, centro cirúrgico, alojamento conjunto, falando de instituições. E óbvio, se os gestores e os profissionais que estiverem aqui puderem colocar na atenção primária, a gente dá todo o suporte técnico que vocês necessitarem. Vou deixar meu telefone, meu e-mail no chat, fico à disposição para apoio, tá bom? E em relação ao puerpério, a gente trabalha com a questão da alta responsável, muitos profissionais sabem disso, o quanto é importante, né, ter essa rede articulada e formalizada para acompanhar a mulher, não só na referência, mas na contra-referência, garantindo aí um puerpério saudável e respeitoso para essa mulher. Bom, dito isso, vou começar a olhar o chat e abro a palavra para vocês, fiquem à vontade. Professor, eu não sei se foi sanada a dúvida, mas teve uma pergunta no chat de uma participante, só vou resgatar, que ela ficou em dúvida em relação à aferição da pressão, aos valores de 14/9, foi dito depois pelo senhor, mas como a dúvida foi escrita aqui, eu preciso colocar. Ela ficou em dúvida dos valores. Acho que eu vi aqui. Aqui, ó, enfermeira Luciana, este fator de risco deve vir acompanhado de 2 medidas de PA igual ou superior a 14/9? Eu acho que ela está perguntando no sentido para fazer o diagnóstico, né? E não, isso. Porque quando a gente fala fator de risco é a história da paciente, não precisa ter pressão, não. Ela pode ter tido pressão alta na outra gravidez, ela tem um fator de risco já para essa. A gente está falando em prevenção, a essa causa. Mas para o diagnóstico da hipertensão na gravidez, a gente ainda está considerando os valores 14 ou 9 em 2 medidas, tem que ter um intervalo de 4 horas entre as medidas, não se mediu uma vez numa consulta, mediu na outra, ou mediu numa e depois de algumas horas mediu de novo, ou o paciente mediu em casa e estava alto, e daqui 4 horas ela foi para o posto e estava alto, enfim. 2 medidas, 14 ou 9. Então pode ser 13/9, pode ser 14/8, não importa, 14 ou 9, um dos dois, em 2 aferições aí com intervalo de 4 horas, isso é considerado hipertensão, tá? Eu falei que a gente ainda está nesses valores porque a clínica médica já mudou isso. Não sei se todo mundo já sabe, mas em 2017, o Colégio Internacional de Hipertensão e os cardiologistas norte-americanos mudaram o critério de hipertensão para você chamar alguém de hipertenso no mundo é 13/8, tá? Então isso já mudou, mas na obstetrícia ainda a gente usa 14/9. Por quê? Porque os clínicos mudaram e eles dão remédio hoje em dia para 13/8. Por quê? Porque isso vai evitar problemas lá no fim da vida, lá com 60 anos, 70, 80, 90 anos. Quer dizer, ajuda a evitar problemas lá na frente, cardiovasculares. Então, eles já medicam antes, então eles já chamam de hipertenso o 13/8. Na gravidez, a gente está falando de alguns meses, então não tem esse risco do final lá com 60, 70, 80 anos, não existe. Então, aqui na gravidez, o 14/9 ou 14 ou 9 é o que a gente considera, tá bom? Obrigada, professor. Paula Porto. Hipotiroidismo é considerada doença autoimune para iniciar AS e cálcio?
Boa pergunta. O hipotireoidismo, ela é uma doença que, se você for estudar pelos capítulos de hipotireoidismo, lá está escrito que aumenta o risco de pré-eclâmpsia, sim. Mas é um aumento muito discreto. Então, o hipotireoidismo, ele não entra nos critérios nem moderado, né? Ele não entra. Então, a rigor, a paciente só com hipotireoidismo, não, ela não deve receber a prevenção, se for só isso que ela tem, né? Ela tem que receber, enfim, a sua medicação, que ela é tiroxina, né? De acordo com a condição do hipotíreoide, vai usar 1 micrograma quilo dia, 2 microgramas quilo dia, né? Uma coisa importante do hipotíreoide, já que tocou no assunto, é que também, às vezes, a gente vê prescrições inadequadas sobre doença de tireoide na gravidez, né, hipotíreoide. Por exemplo, dose de 25 microgramas não existe para grávidas, né? É 50 para cima. Geralmente é o peso da paciente em dose. Então, é uma outra coisa que a gente precisa olhar mais para frente, que é a prescrição de levotiroxina para gestantes com hipotireoidismo, tá? Mas não tem muito a ver com a aula, só citei porque eu lembrei aqui. João Carlos Francês, o antihipertensivo no puerpério continua com metidopa? Boa pergunta. Não tem problema de manter o metildopa, né? Mas o metildopa, a gente tem que lembrar que a gente usa ele na gravidez como primeira opção, não é porque ele é melhor, é porque ele é o menos arriscado na gravidez. Tem outros que são muito melhores que ele. Então, diante de uma paciente que às vezes eu estou com controle ruim, etc., e ela fez o parto, vai sair, não tem por que manter o metildopa, né? Você pode mudar para um outro melhor, né? Tem vários outros melhores, vários, né? A gente usa um IECA, que é um enalapril, o próprio captopril também. Enfim, tem outros remédios, como os próprios diuréticos, podem ser usados em alguns casos. Os antagonistas, os bloqueadores de canais de cálcio, são muito melhores do que o metildopa, né? De eficácia. Agora, se uma paciente está controlada e está super bem, ela controlou com metildopa, tem problema em manter? Não tem problema em manter. O metildopa, ele tem outros efeitos que podem dar, aumenta a chance de depressão pós-parto, aumenta a chance de patologias devido ao fármaco, né, incluindo hepatite. Tem algumas outras coisas relacionadas ao metildopa que muitos profissionais preferem trocá-lo de rotina. Mas eu diria que se estiver bem controladinha com ele, não teria, assim, a rigor, motivo para trocar. Aí é preferência do serviço mesmo, tá? E do profissional. Desculpa, professora, acho que entrou interferência aqui, né? Coana Regina de Matos, mulheres hipertensas na gestação é de risco ou não? Opa! Mulher hipertensa na gestação, ela é sempre uma paciente de risco, né? Tem que ser encaminhada para alto risco, por exemplo, e ela tem que receber um pré-natal totalmente diferenciado, né? A paciente que tem hipertensão crônica e está grávida, ela tem que fazer, primeiro, prevenção, né? A S-Cals tem que ser orientada sobre exercício físico de uma forma rigorosa, ela tem que fazer exercício físico, ela tem que ter uma dieta adequada, tem que ser orientada sobre ingesta de sódio, iodo, uma série de outras coisas. Essa paciente precisa fazer exame de Doppler a partir de 24, 30 semanas, que é um exame que na atenção primária, às vezes, de baixo risco não vai ter. Então, com certeza, sem sombra de dúvida, é uma paciente com alto risco, sem dúvida. Tá? Professor, eu vou complementar a pergunta da Coana agora, que assim, nós temos muitos profissionais que têm muita dificuldade no entendimento que a gestante acompanhada no alto risco, que chega ao final da gestação para encaminhamento para o setor de referência onde acontecerá o parto, ela está com a pressão controlada, normal. Alguns profissionais questionam que esta mulher devesse ter o parto na maternidade referência que tem estrutura para o atendimento da mulher. E alguns profissionais colocam essa dúvida, por que não, por que ela não pode ter o bebê na maternidade que seria de baixo risco ou risco habitual, se a hipertensão está controlada. Então, gostaria que você trouxesse essa questão para nós, por favor. Entendi. Assim, o que precisa entender, né, é que o risco da paciente, ela não vai perder o risco. O fato de estar controlada é bom, é um fator bom, mas não tira o risco dela de forma alguma. A doença está ali, o risco já existe, né? É a mesma coisa que eu falar assim, ó, a paciente teve uma eclâmpsia, né, convulsionou. Aí eu vou medicar ela, vou dar sulfato, no dia seguinte ela está tranquila, está super bem, quer ir para casa, né? Aí você pode falar, mas a pressão está tão boa, né? Por que eu não mando para casa ela? Está super bem, né? Ela só teve uma eclâmpsia, já está bem agora, né? Então é a mesma coisa, né? O risco está ali.
Então, não é porque ela está bem agora que ela não tem risco, né? É óbvio que tem. Então, a paciente com hipertensão crônica é uma paciente que tem, geralmente, problemas vasculares importantes, vasculopatias. A placenta dela é uma placenta que descola muito mais fácil. Ela tem um sistema vascular já danificado. Então, se ela passar um nervoso, a pressão explode rapidamente, né? Enquanto outras pessoas demora para subir. A paciente com hipertensão sobe muito. Então, essa paciente descola a placenta, ela faz AVC, ela faz doença cardiovascular. Então, o fato de estar controlada é bom, mas de forma alguma exclui o risco, pelo amor de Deus. O paciente vai para o alto risco, sim, sem dúvida. Tá bom? Acho que não tem por que não. Muito obrigada. A gente costuma falar que bom, né, que está controlada, quer dizer que ela foi muito bem Que bom, acompanhada. é ótimo. Muito obrigada. Mas não que zere o risco, né? É só para aproveitar o gancho dessa pergunta, quando a gente lê, eu posso depois passar para a Adriana, ela dá para vocês, a gente escreveu recentemente o protocolo de hipertensão arterial crônica para o Brasil, que foi pela Febrasgo, né? E aí lá a gente coloca essa questão de quando fazer o parto, etc. E aí também gira em torno dessa dúvida aí. Por exemplo, a paciente que tem hipertensão severa, né, é aquela paciente que tem, fora da gravidez, pressões acima de 160 ou 110. Ela começa o pré-natal, ela vem com essa pressão altíssima, ou seja, ela é uma hipertensão crônica severa. Essa mulher vai ganhar bebê com 37 semanas, tem que ganhar com 37. E aí, durante o pré-natal, a gente vai dando remédio para ela, a própria gravidez abaixa a pressão das pacientes, como todo mundo sabe, né? Tem o efeito de baixar. E aí, o que acontece? Essa paciente, que eu já sei que vai fazer com 37, ela chega lá no final com 37 com pressão 12/8. E aí alguém pode falar, ué, mas está tão boa a pressão dela, por que eu não posso levar até 40? Por que não? Porque ela tem uma doença diferente. Ela tem uma doença que, se eu der mole aqui, ela pode complicar e levar tudo a perder. Então é o mesmo raciocínio. Eu dou graças a Deus que ela chegou bem e faço o parto com 37 semanas. A própria pré-eclâmpsia, ela tem pré-eclâmpsia, internei na enfermaria. Com 37 semanas a pressão está 12/8. Ué, é a mesma coisa. Ela está tão bem, por que eu vou fazer parto? Não, ela tem um risco. Então, acho que para ficar bem claro que o risco é o que manda a conduta e não o jeito que ela está naquele momento, tá bom? Perfeito, muito obrigada. Professor, nós temos inúmeras perguntas, tá bom? Vou dar continuidade aqui. Natalita Vital, professor, você comentou sobre a inclusão dos exames de PAPP e o PIG, né? No rol da ANS. Isso foi em qual ano? Acho que ela está falando, será que é do PLGF e Solomon-Fleet? Que é o que a ANS liberou em 2021, abril de 2021. Foi liberado para uso em todos os convênios do Brasil, tá bom? Está liberado já. Mas a gente espera que na rede básica possa chegar em algum momento. Lá na Europa, Alemanha principalmente, que já começou o uso faz tempo, a própria Inglaterra, já é rotineiro o uso lá na rede básica. E eles usam isso no sentido de evitar internação desnecessária, intervenção precoce na gravidez. Por outro lado, identificar os pacientes que vão ter mais risco de morrer, então eu interno mais precoce. Então é uma ferramenta muito boa. A gente que estuda pré-eclâmpsia está acostumado com eles por conta de estudos, trabalhos científicos que a gente faz no nosso meio, a gente já usava há muito tempo. Então realmente é uma ferramenta muito boa e está liberado realmente, aí, como eu disse, está liberado para o sistema aí privado, né? A Rafaela Natália, sobre o SFLT1, você começa a fazer a partir de quando? A tranquilidade são 7 dias, né? Isso. É justamente isso que eu estava falando. Só o Fleet PLGF, esses fatores aí, marcadores bioquímicos, quando ele está normal, que é o normal abaixo de 38, ele te dá uma certeza de que essa paciente não vai ter pré-eclâmpsia em uma semana. Essa certeza se traduz por a gente chama de, não sei se está todo mundo familiarizado, mas chama-se de valor preditivo negativo. Quer dizer, eu afirmo uma coisa, o quanto que é certo isso que eu estou afirmando. Então, o valor preditivo negativo da pré-eclâmpsia em até uma semana, nessa paciente que tem o exame negativo, é de 99,4%, é quase 100%. Então, é certeza, ela não vai ter pré-eclâmpsia. Então, só serve para uma semana? Não. Para 2 semanas e 3 semanas, cai de 99,4 para 99,1. Depois cai para 98,4. E a 4 semanas cai para 96, se não me engano. Então, até 4 semanas, eu tenho, vamos dizer assim, uma certeza que ela não vai ter de 96%. Então, por mais que caia a eficácia ao longo das semanas,
ainda é muito alto essa possibilidade de segurança que eu dou, né? Então, é um exame que nos ajuda muito a entender na próxima semana e nas próximas 4 semanas, tá? Michel, professor, na emergência, pressão arterial maior ou igual a 160 por 110, com apenas uma medida já posso sulfatar? Boa pergunta, Michel. Eu diria assim, né? A definição da crise hipertensiva, ela exige também uma aferição novamente, geralmente em 15 minutos, 10, 15 minutos. Então, porque às vezes a paciente chega correndo, né? Acabou de ser chamada, ela veio, estava na espera lá com a bexiga cheia. Quer dizer, às vezes a aferição não foi feita adequadamente, ou mesmo ela veio, subiu, tem maternidades que às vezes tem que subir no lugar lá onde eu trabalhava, era uma rampa lá na Cachoeirinha, as pacientes todas chegavam hipertensas, aí você dava um tempinho com ela sentada ali e melhorava. Então, assim, tenha certeza que ela está em crise hipertensiva. Geralmente 5, 10, 15 minutos no máximo é suficiente para você se certificar. Lembrar de medir a pressão com ela sentada, né? Porque também se ela chega, aí daqui a pouco você bota ela em decúbito lateral esquerdo, a pressão vai baixar. Então, se você for aferir de novo, você senta ela de novo 5 minutos e mede sentada. Se persistir, eu bato o martelo. Ela está em crise hipertensiva, essa paciente. Aí a conduta vem com sulfatação, é algo novo, mas é algo que realmente, se ela tiver com pré-eclâmpsia e crise hipertensiva, qualquer um sulfataria. Ela está só com crise hipertensiva porque eu não sei se ela tem pré-eclâmpsia. Eu vou saber quando chegar exames. E tem hospitais que ainda fazem 24 horas do exame. E tem UBS que não tem exame. Como é que eu vou saber? Então, nesse cenário de incerteza, a crise hipertensiva real deve ser sulfatada, na minha opinião, não tem muita dúvida, tá bom? E a recomendação é da FEBRA, da SOGES também, do Colégio Americano. Então, eu diria que sim, tá? Uma vez certificado que ela está em crise, sulfatação para ela, tá? Nayara Calisto, a resolução da gestação da hipertensão crônica sem pré-eclâmpsia sobreposta também ocorre com 37 semanas, mesmo se bom controle? Legal. Eu vou mandar depois esse documento para a Adriana e ela divulga para todos, né? Que é mais ou menos aquilo que eu estava falando. Não são todas as hipertensões crônicas que vão ganhar com 37 semanas, né? Pelo menos não no nosso país, que a gente fez o protocolo aí baseado em algumas evidências que a gente dividiu de acordo com, vamos dizer assim, o estadiamento da doença. É uma hipertensão crônica leve, moderada ou grave? De quem a gente está falando? A gente está falando daquela paciente que começa o pré-natal com 16, 11? Ou a gente está falando daquela paciente que começou com 14 e 9, né? É diferente. A que começou com 16, 11, e mesmo que tenha controlado, eu vou fazer com 37. A paciente que tem 15 ou 10, mas não chega em 16 ou 11, ela é chamada moderada, né? Mesmo que depois eu controlei durante o pré-natal e chegou 12,8 no final, ela vai ser feita com 38 pelo protocolo do nosso país, tá? Então, 37, 38, e aquela que tem 14 ou 9, e eu controlei, chegou no final controladinha, essa vai para 40 semanas. Essa não precisa ser antecipado, não. Também não pode passar de 40, tá? Então, no nosso país, esse é o protocolo que a gente fez. Se você perguntar, todo mundo faz isso no mundo? Não. O Colégio Americano, que é um grande colegiado aí de obstetras, ele fala que após 37 semanas, todas as hipertensas, bota todo mundo no mesmo pacote, todas as hipertensas, após 37 semanas, você vai discutir com ela o melhor momento de parto. Então, ele permite que faça com 37, 38, 39 e 40. Só que ele pede para o obstetra conversar com a paciente, explicar risco, benefício, de tirar um bebê precoce, ou de se aguardar e depois arriscar a vida da mãe. Então, eles falam nesse sentido, tá? No Brasil é um pouco diferente. Mas eu vou mandar esse documento para a Adriana e ela divulga para vocês, tá? PG Biondo. A paciente que é hipertensa e faz uso de metidopa, teria que entrar com AS? Sim, todas as pacientes que são hipertensas, elas podem ou não usar remédio para baixar a pressão. Então, elas podem ou não usar o metildopa, depende do nível pressórico dela. Isso não tem nada a ver com a prevenção de pré-eclâmpsia. A prevenção de pré-eclâmpsia é feita pelo fato dela ser hipertensa. Não importa se ela toma ou não remédio, tá? Então, ela é hipertensa, está tomando remédio? É hipertensa crônica? Vai usar S-cálcio. É hipertensa crônica, está tomando remédio? Não, legal, vai usar S-cálcio. O S-cálcio é pela hipertensão. O remédio é se ela está ou não com o nível pressórico que justifique o remédio, né? Então, a decisão pelo remédio depende da pressão dela. A decisão pela prevenção da pré-eclâmpsia depende se ela é hipertensa. Só ser hipertensa, tá? Tiago Macedo.
Confirmada a pré-eclâmpsia, encaminhamos a gestante para avaliação inicial no PS. Pensava que após avaliação e descartados critérios de gravidade, a gestante teria alta, mas pelo fluxograma da aula, ela é internada. Confere o que é feito na internação. Legal. Confirmado o diagnóstico de pré-eclâmpsia, essa paciente é internada, 100% das vezes. Essa é a recomendação da rede, da Febrasgo, Sogesp, os órgãos internacionais. Uma vez diagnosticado pré-eclâmpsia, ela vai ser internada, tá? Essa é a recomendação geral. Por que ela vai ser internada? Porque a gente precisa, após o diagnóstico, a gente precisa nessa internação entender como é que é essa síndrome, vamos dizer, a pré-eclâmpsia nessa paciente. Algumas pacientes eu interno com exames normais ou levemente alterados, em 6 horas, eu repito, ela está com uma HELP síndrome, por exemplo. Algumas pacientes chegam com 14,9 com pré-eclâmpsia, em 2 horas ela está convulsionando na minha frente, né? E outras pacientes chegam com pré-eclâmpsia e daqui 20 dias ela está lá igualzinho, não mudou nada, né? Então, depende, cada paciente tem a sua evolução. Então, após o diagnóstico, não dá para chutar que essa paciente vai ter uma pré-eclâmpsia tranquila. Não, interne a paciente, né? Uma vez internada, o que vai ser feito? Obrigatoriamente, ultrassom com Doppler, exame de transaminase, TGO, exame de hemograma para ver a plaqueta e a creatinina para ver a função renal dela. Esses exames são repetidos, geralmente em 12, 24 horas. E eu comparo com os iniciais e eu vejo se está progredindo ou não. E se precisar, eu tenho mais um dia para repetir isso. Feito tudo isso, aferido a pressão, ajustado o remédio, 48 horas, 72 depois, a intenção é de mantê-la internada, tá? Para a segurança dela. Mas se eu precisar daquele leito, é um serviço que eu não tenho como internar, enfim, por alguma razão não puder, aí é possível você dar alta ao paciente. É possível, não é desejável, é possível. E aí você tem que dar alta necessariamente para um lugar que tenha condição de segui-la. E não basta ser um pré-natal de risco geralzão. Geralmente é um profissional específico, que trabalha com hipertensão, que sabe que tem que pedir exames a cada 3 dias, que sabe que tem que fazer a aferição adequada, que sabe fazer o Doppler ali, que tem o Doppler uma vez na semana. Quer dizer, não é assim, dá alta e vai para a rede básica de novo. Não existe isso, né? Geralmente interna, se for dar alta, você dá para um serviço especializado. Quem dá alta? A USP dá alta. Quem dá alta? A Unifesp dá alta. Aqui em Sorocaba eu dou alta? Não, aqui em Sorocaba eu não dou alta. Por quê? Porque eu não tenho esse ambulatório que eu estou falando. Então, eu não trabalho em ambulatório aqui do SUS, então eu, por exemplo, não consigo ver a paciente. E os nossos professores, ninguém faz hipertensão, mesmo no alto risco. Então, depende do lugar que você está, se você tem condição de dar alta ou não. Tá? Aqui em Sorocaba, elas ficam internadas mesmo, e ficam sempre internadas, até ganhar bebê. A evolução da pré-eclâmpsia geralmente é 2, 3 semanas, principalmente as pré-eclâmpsias precoces, que são essas que vão ficar internadas, né? As tardias, lá, 37 semanas ou próximo, já vão ganhar bebê. As precoces são essas que vão demorar para ter bebê. Teoricamente vai demorar. Por que teoricamente? Porque a pré-eclâmpsia, ela evolui para pior em 1, 2, 3 semanas, acabou. Então não é muito tempo de internação, tá bom? Só para saber aí. A Coana Regina, ela colocou que quando o senhor respondeu lá no início que a gestante hipertensa precisa ser acompanhada no alto risco, ela colocou uma pergunta depois, por que a especialidade diz que não, que elas precisam ser acompanhadas na atenção primária? E aqui ela colocou outra pergunta, gostaria de saber se o indivíduo hipertenso antes da gestação, ela considera a gestação de alto risco ou não? Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Então, se a questão da hipertensa é de alto risco ou não? A resposta é sim, sem sombra de dúvida, né? É uma paciente que precisa de um pré-natal diferenciado, ela vai precisar de exames, né? Basta falar do Doppler que ela vai precisar, sabemos que não tem Doppler na assistência básica, ela vai precisar ir para alto risco, tem a dúvida, né? Além de ter uma atenção diferenciada de um pré-natalista de alto risco, né? Então, acho que não tem muita dúvida. Se algum protocolo está falando que não precisa, o problema é desse protocolo. Vamos arrumar esse protocolo e fazer o possível para arrumar, né? Muitas vezes os protocolos são feitos para adaptar uma coisa que eu consigo fazer. E aí perde o sentido do que nós estamos falando aqui. Nós estamos fazendo uma aula para trazer redução de morte, não dá para ir lá no lugar e o lugar fala então que a hipertensão é baixo risco. Não, não é, né? Então, quer enganar, não dá para enganar, não é baixo risco, é alto risco, né? Basta ver aí as slides, dá vários motivos porque a hipertensão é alto risco, né? Então, precisa ver no cenário onde ela está, por que isso está acontecendo. A outra pergunta, qual que era mesmo, Adriana?
Não, quando você respondeu para ela que toda gestante hipertensa vai para o alto risco, ela perguntou por que que a especialidade diz que não, mas ela mesma já respondeu, né, que no protocolo do município É. dela a hipertensão não vai. Então já a Então tá bom. resposta já foi dada. A enfermeira Tá. Luciana é de Santa Catarina. Ela coloca: o Corém adotou em seus protocolos de assistência ao pré-natal a prescrição de AS cálcio nas gestantes com fatores de risco por enfermeiros. Acredito que esta ação vai contribuir significativamente na prevenção da pré-eclâmpsia. Excelente. Parabéns. Essa é a mensagem que todo mundo devia estar fazendo, né? Em Santa Catarina tem um colega em Joinville que também estuda pré-eclâmpsia e ele realmente faz algumas modificações de protocolos lá, que é muito interessante. Eu não tenho dúvida que se a gente fizer essa ação das enfermeiras fazerem o primeiro atendimento e elas passarem, né, seguir o protocolinho certinho, vai resolver 90% dos problemas. Porque, às vezes, infelizmente, a gente vê as pacientes passando com médicos que são especialistas e não recebendo a prevenção deles. Eu fiz um trabalho, como eu disse, com especialistas médicos. E 5% sabia ali para quem prescrever, enfim. Então, a gente tem uma dificuldade de prescrição. Se a gente fizer isso, adotar essa recomendação ali para a primeira consulta da enfermagem, eu acho que é essencial, excelente, parabéns aí, vocês já estão fazendo isso. Muito bom. Patrícia Stenger, de Blumenau, deixou aqui parabéns pela sua apresentação, as informações bem importantes, ela precisou sair, mas deixou os agradecimentos. Professor, o pessoal está pedindo bastante material, acho que o professor já disse que ele vai me encaminhar, e nós encaminharemos para vocês, mediante a assinatura da lista de presença, lá tem o e-mail que vai nos possibilitar encaminhar, tá bom? A Sara tem uma gestante que está em uso de metildopa, 250 miligramas de 8 em 8 horas, com controle pressórico em torno de 10 e 11. É correto continuar com o uso das medicações nessa mesma dosagem? Os exames estão normais. Esse 10 e 11 deve ser a sistólica, é isso ou não? Porque Você pode podia ser colocar para diastólica, a né? gente, ela não colocou. Vamos ver se ela Mas coloca. deve ser a sistólica, né? Então, eu acho que o que ela quis dizer é o seguinte, ela está com uma dose mínima e está fazendo hipotensão. 10 e 11 de sistólica é muito baixa. O que eu tenho que fazer? Você tem que tirar essa medicação. Uma vez que ela está na dose mínima já, o metildopa a gente usa a partir de 750 por dia. Se ela está fazendo níveis pressóricos abaixo aí do habitual, ela está muito baixa, você tem que tirar esse remédio, tá? Ele não está fazendo nenhum bem para essa paciente. Lembrar que o objetivo meu é deixar abaixo do 14,9, mas não muito abaixo, né? O ideal mesmo é a diastólica de 80 a 85. Então, se for sistólica, tem que tirar esse remédio. Se fosse a diastólica que ela está falando, 10 e 11, aí não, pelo contrário, ela está em crise hipertensiva, tem que mandar para urgência e tem que medicá-la com remédio de ação rápida, é outra coisa, né? Tá bom? Mas eu acho que é sistólica que ela falou. A Rafaela, o professor já respondeu sua pergunta, mas eu vou fazer de novo, tá bom? Ok. Rafaela Natália, boa tarde, doutor. Sobre o SFLT1 e o PIG-F, você começa a fazer a partir de quantas semanas? A tranquilidade são 7 dias? Isso, legal. Eu falei já, mas eu não falei a É. partir de quantas semanas. Esses exames, eles são feitos para usar, eles são feitos para serem usados nas pacientes que têm a suspeita clínica da pré-eclâmpsia. Você acha que ela está com pré-eclâmpsia, mas os exames de pré-eclâmpsia deram negativos, ou seja, ela não está com pré-eclâmpsia. E aí esse exame serve para quê? Para me dar uma noção se ela vai fazer ou não nas próximas semanas. Essa é a ideia do exame. Então, se é para mulheres que vão fazer pré-eclâmpsia, ele só serve acima de 20 semanas, não pode fazer antes, tá? E não é exame para rastreio, não é um exame que chegou nesse período, eu saio fazendo, não. Eu tenho que passar por essa etapa de pensar em pré-eclâmpsia, porque ela engordou muito, ela está ganhando peso, ela está elevando pressão, ela está com sintoma. Eu pensei em pré-eclâmpsia, eu fiz exames de pré-eclâmpsia, os exames deram negativos. Aí eu vou para esse exame para ver o segmento. Aí é legal. Mas se eu fiz os exames e deram, por exemplo, positivos, eu não faço mais esse teste. Ele não é para falar se tem pré-eclâmpsia ou não. Ele é para falar na paciente que não tem pré-eclâmpsia, mas tem a suspeita, se eu fico tranquilo, uma semana, duas, serve para isso, tá? Então, cuidado para não confundir. Exames para diagnóstico de pré-eclâmpsia é aquela listinha de exames que eu falei. É proteinúria, é creatinina, é TJ e plaqueta. Isso não mudou. Só isso que me dá pré-eclâmpsia. Além de edema agudo, além de iminência de eclâmpsia, o que a gente já falou.
esses outros exames não são para diagnóstico, eles são para, na paciente que eu estou suspeitando, mas não confirmei, eu estou com medo dela fazer pré-eclâmpsia amanhã, semana que vem, aí esse exame entra para me ajudar nisso, tá? Então, sempre acima de 20 semanas. Elane, sobre o carbonato de cálcio, pelo protocolo, a indicação é de 16 a 36 semanas, independente dos riscos? Boa pergunta. É assim, ó, são dois aspectos. Primeiro aspecto, prevenção de pré-eclâmpsia. Para a prevenção de pré-eclâmpsia, eu devo começar o mais precoce possível, né? E eu mantenho ele geralmente até o final da gravidez. Não preciso suspender com 36. Quem suspende com 36 é o AS, porque o AS tem que refazer plaquetas, etc. Então é conveniente que você antecipe a retirada dele para 36, lembrando que a paciente vai ganhar com 40. Se a outra paciente vai ganhar, é um gemelar, que vai ganhar com 38, eu não vou tirar com 36, vou tirar 4 semanas antes, né? Do 38, 34, portanto. Enfim, então esse 36 aí é mais ou menos 4 semanas antes do parto. O cálcio não tem perigo, você pode manter até o parto. Então, o primeiro aspecto do cálcio é a prevenção de pré-eclâmpsia. Então, a gente vai usar na paciente de risco, desde o começo até o final da gravidez. Outro aspecto do cálcio é que o cálcio é uma deficiência nutricional no nosso país. Confirmadamente, cada 10 mulheres, 9 não têm ingesta de cálcio adequada para manter um bebê na gravidez. Então, para todas as grávidas, a gente pode recomendar a ingesta de cálcio, a gente fala para elas comerem mais, né? Ou, se quiser prescrever 500 miligramas de cálcio, você estaria dando ali o que precisa para um bebê crescer saudável, que é 1 grama de cálcio por dia. As pacientes comem mais ou menos 500 miligramas, ou ela come mais 500, ou você dá 500 suplementar. Então, isso aí não tem a ver com a pré-eclâmpsia em si, tem a ver com uma dieta de cálcio para o bebê, né? Então, aí não precisaria ter risco nenhum. Eu posso passar para toda a grávida no Brasil 500 miligramas de cálcio, pensando na gravidez dela. As que têm risco, aí 500 não é suficiente. Aí eu tenho que dar mais, que é para prevenir pré-eclâmpsia. Aí é outro aspecto, tá? Ver se deu para entender. A Maria Tereza, da Vigilância Epidemiológica de Piracicaba, com 37 semanas, vai induzir o parto normal ou realiza parto cesárea? O melhor parto para paciente hipertensa, com pré-eclâmpsia ou outras pressões, é sempre o parto normal, sempre. HELP síndrome também, tá? Então, sempre eu vou tentar o parto normal se for possível. Então, vai induzir, geralmente, etc. Eu só vou para cesárea direto se eu tiver uma emergência que eu não posso esperar. Por exemplo, a eclâmpsia. A eclâmpsia eu vou estabilizar minha paciente e vou fazer o parto. Se ela não tiver em trabalho de parto, eu não vou ficar induzindo. Embora isso é possível pela literatura médica, a maioria das vezes eu faço cesárea. Por quê? Porque a cesárea é melhor? Não. Porque a cesárea é mais rápida. Eu evito, na caso da eclâmpsia, eu evito que ela tenha a segunda eclâmpsia. E aí pode matar ela mais fácil. Então, eu faço nesse caso. Mas é só. Todo o resto, HELP síndrome, hipertensa crônica, a pré-eclâmpsia, se eu não tiver uma urgência nenhuma, eu vou induzir o parto. Isso é o melhor que pode acontecer para a paciente, tá bom? Thaís, esse protocolo encontramos na Febrasgo? Que protocolo será que ela se refere? Se for o da rede brasileira, encontra nos QR Codes que eu passei na aula ou no site da rede brasileira. Se for o da Febrasgo que eu estou falando, que é o de hipertensão, encontra no site da Febrasgo, mas é só para quem tem acesso, então, para quem é médico, né? Mas os outros colegas não. Então, por isso que eu vou fornecer para a Adriana e ela divulga aí para vocês, tá? Enfermeira Luciana, para prescrever AS cálcio numa gestante somente com um fator de risco como gestação múltipla, a mesma deve ter hipertensão? Ou seja, 2 ou mais aferições igual a 14/9? Não. A prevenção ela é feita baseada no fator de risco. Se ela tiver a pressão alta, ela vai usar a prevenção. Agora, se ela for gemelar, não precisa nem estar com pressão alta, já vai receber também. Se ela for uma paciente que está na primeira gravidez e a mãe e a irmã ou a irmã tiveram pressão alta, que são fatores moderados, ela vai receber a S-Caus também. Não precisa estar hipertensa não, tá bom? De jeito nenhum. Tenha um fator de risco, vai usar a S-Caus. Essa é a recomendação do Brasil para a prevenção da pré-eclâmpsia. É assim que a gente faz o rastreio dessas pacientes no Brasil, tá? Pessoal, antes de ler a próxima pergunta, quem não conseguiu preencher a lista de presença, deixa nome completo e e-mail, confere o e-mail que a gente vai encaminhar material e a aula gravada para vocês, tá bom? E o certificado de participação. Coana Regina, gestante hipertensa só entra com carbonato de cálcio
quando elas estão com a dosagem máxima 2.000 miligramas de metildopa? Não. É uma outra pergunta no mesmo sentido que já foi feita, né? Quer dizer, a paciente é hipertensa, eu só vou usar o AS cálcio C. Não, pessoal, o AS cálcio vai usar sempre, né? Se ela é hipertensa, se ela é gemela, enfim, qualquer fator de risco daquela lista, ela vai usar o AS cálcio já, independente se é hipertensa ou não. Eu posso usar o AS cálcio se a mulher tem bebê gêmeos, não precisa ser hipertensa, né? Vai usar. Se ela está na primeira gravidez e a mãe teve pré-eclâmpsia, ela vai usar também. Se ela está acima de 40 anos, ela vai usar. Se ela é obesa, ela vai usar esse cálcio. Não precisa estar hipertensa. Então, cuidado, tá? Não tem nada a ver estar hipertensa para usar esse cálcio. As hipertensas também vão usar esse cálcio, mas qualquer um dos outros fatores de risco também vai usar. Então, cuidado, não precisa estar junto as coisas, tá? E aí ela pergunta se só estão com a dosagem máxima. Não, também não. Né? A dosagem do metildopa não influencia nessa decisão pelo AS cálcio. E sim se ela é hipertensa. É hipertensa? Vai usar esse cálcio. Tá? Não importa a dose que usa, e pode até não usar remédio também, vai usar esse cálcio do meu jeito. O AS cálcio, pessoal, ele é preventivo da pré-eclâmpsia. Ele não age na pressão da paciente, tá? A AS cálcio não é para controlar a pressão. Então não precisa ser hipertensa para usar esse cálcio. A AS cálcio é para prevenir algumas alterações placentárias e vasculares que vão dar pré-eclâmpsia. Tem nada a ver com baixar a pressão. Quem baixa a pressão é remédio de pressão, e esse só vai ser dado se a mulher tiver nível pressórico alto, senão também não é dado, né? Tá? Acho que a última pergunta, Vanessa Saraiva. Alguma contraindicação para o uso de AS cálcio? Contraindicação? Ó, a única contraindicação que a gente conhece são pacientes que têm alergia conhecida a um dos produtos, né? Aí não vai poder usar. E pacientes que estão em uso de AS e estão sangrando. Então, se a paciente está usando AS, ela começa a sangrar, eu tenho que tirar o AS. Tá? Seria a única situação. Bom, acabamos as perguntas no chat. Nós temos inúmeros profissionais que prestam assistência, né, ao indivíduo que engravida aqui. Vou mais uma oportunidade para vocês abrirem os microfones e contribuir com essa discussão maravilhosa. Uhum. Só parabenizar, viu, Adriana, e dizer que a gente precisa reproduzir essa aula em grupos na nossa região, para toda a atenção básica, principalmente. Parabéns, professor, obrigada. A Janete é da Baixada, do professor da Baixada Santista. Legal, Janete. Oi. Posso fazer uma pergunta? Rapidinho? Claro, Camila. Adriana, você falou que em janeiro vai sair uma normativa sobre o uso do sulfato de magnésio na atenção básica, é isso? Não, nós vamos levar para a discussão do grupo de trabalho da vigilância em saúde para o Estado de São Paulo, para a gente propor a instituição, porque a gente não tem o Estado como assumir, porque tem algumas questões das caixas, e aí nós estamos falando das 3, né, que aí vai precisar de protocolo específico. Por exemplo, na caixa de hemorragia tem a questão do miso, mas na questão das caixas de sepse e de hipertensão, a gente tem mais tranquilidade em propor essa recomendação, mas a gente vai levar isso para um cenário bipartite para poder oficializar isso no Estado. Mas em janeiro a gente já tem no cronograma para levar isso, inclusive para sair aí a 3ª revisão da nota com essa proposta para ampliar o cuidado para a mulher no contexto da atenção primária. Tá ok. Obrigada, viu? Por nada. Eu acho que é interessante essa discussão, viu, Adriana? E assim, quem eu sei que tem muita experiência nisso é a Subprefeitura Zona Norte, lá em São Paulo, que faz isso desde 2015, 2016, que tem o sulfato de magnésio lá na rede, lá nas UBS, né? Talvez pudesse entrar nessa discussão. E das 3 caixas, né, embora sejam todas importantes, a hemorragia e a sepse faz muito sentido no ambiente intra-hospitalar mesmo. É difícil conduzir uma sepse, enfim, na UBS, mas a de emergência hipertensiva, essa sim, essa na UBS salva vidas. Então, por isso que essa discussão é boa. Eu acho que pelo menos essa caixa teria que ter lá, na minha opinião, né? Tem várias UBSs que já tem. Eu trabalho aqui num grupo privado, de medicina privada, enfim, eu faço ambulatório,
E nos ambulatórios, eu trouxe essa ideia uns anos atrás e eles compraram, e todos os ambulatórios aqui de pré-natal tem a caixa também. A gente sulfata as pacientes aqui antes de encaminhar para o hospital. Então, assim, é tranquilo do ponto de vista de fluxo e tal. Mas, lógico, tem que discutir e tal. E seria um grande avanço. Eu acho que a gente vai salvar muita vida fazendo isso. Nossa intenção era que tivesse saído na segunda, então quando nós colocamos que as caixas devem ter em todos os locais, foi até um primeiro passo para isso, mas como tinha a questão né, de separar, como o documento tinha as 3 caixas, a gente não podia sem levar essa discussão para ver se a gente desmembra, o que a gente vai fazer, mas com certeza a gente vai conseguir no primeiro trimestre, aí a gente já traz notícias. Pessoal, fico à disposição, se quiser me envolver aí nessas discussões, eu ajudo a pensar como fazer aí essas caixas de ODS, tá? Eu tenho experiência nisso. Pode ficar tranquilo, com certeza vou solicitar. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Aproveitem, o professor Henry. Não vi o doutor Marcos Tadeu, abriu o microfone hoje. Estou vendo aqui o doutor Francisco Lázaro, parece que está aí também presente. Ele já te parabenizou no chat. Esse eu aprendi muito já com ele. Ah lá, doutor Marcos apareceu. Boa tarde, estão me ouvindo? Tudo bem, boa tarde. Professor Henry, é um prazer. Aqui a gente só está admirando, enaltecer. Adriana, mais de 180 pessoas, eu tenho certeza que essa aula vai ser reproduzida muito mais. Professor Lázaro, que está por aqui também, eu já ouvi, um abraço. E assim, Adriana, só posso te enaltecer de estar trazendo esses temas. O professor, o doutor Lázaro já deu também essa aula para a gente numa outra vez no Hospital Ipiranga, e agora o professor Henry vem nos brindar. E eu fico muito feliz com isso, e de também poder estar transmitindo esses ensinamentos. Parabéns, professor Henry, parabéns. Valeu. Obrigado a todos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigada, doutor Marcos. Bom, pessoal, não tenho palavras para agradecer o que foi o ano de 2022, nesse fórum de discussões. O professor Henry entrando nesse grupo no segundo semestre, mas não vamos mais deixá-lo sair. Acho que ficou muito claro o quanto a gente precisa trazer mais vezes esse tema, para que ele possa estar inserido no nosso dia a dia, que seja de uma forma visceral, né, que a gente fale desses protocolos, da necessidade dessa rede coesa, articulada, para que a gente consiga qualificar cada vez mais a assistência no ciclo gravídico puerperal. Vou passar as considerações finais para o professor Henry, mas dizer para vocês que nós estaremos de volta no dia 17 de janeiro, com o professor Enio, trazendo o tema de hipoglicemia na gestante diabética, tá bom? Conto com vocês em 2023, que a gente consiga aí ampliar cada vez mais a comunicação para os profissionais que prestam assistência à mulher e à criança, e o grupo de enfrentamento à morte materna, infantil e fetal do Estado de São Paulo só tem a agradecer demais a parceria. Muito obrigada. Professor Henry, muito obrigada, e suas considerações finais. Obrigado, eu que agradeço, estou à disposição, vamos fazer acontecer, vamos virar as chavinhas aí, a gente precisa dar um grande passo, né? O ano que vem vai ser importante. Tchau, boa tarde a todos, fiquem com Deus e até uma próxima, pessoal. Obrigada, Obrigado, gente, boas festas para todos. Também, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Adriana, por trazer gente tão importante para falar conosco.